Olá pessoal, meu nome é Felipe. Estamos em mais uma gravação para o nosso grupo Sua Aposentadoria é Agora. Hoje a gente vai trabalhar com o lado psicoemocional, que eu gosto muito de tratar sobre esse assunto, sobre esse termo. Hoje com a Adriana, ela é psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nossa colega também, né, Adriana? Muito prazer Uhum, ter você aqui, fique à vontade. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal e depois a gente vai levar um papo sobre decisões, essa dificuldade aí que o pessoal está enfrentando. tá ok. Então, meu nome é Adriana Barum, sou psicóloga no CAS, no Centro de Atenção à Saúde do Tribunal, antigo Centro Médico, né? É. E trabalho lá há bastante tempo, sou servidora há 35 anos e é um prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto que é bem, né, Difícil para todos nós, né, Adriano? difícil para muita gente, isso. Antes de vocês terem noção dessa gravação, eu estava conversando com a Adriana e perguntei se vai migrar, não vai migrar, Adriana, porque ela também é servidora, ela pode fazer a migração, mas no caso dela, como ela disse, ela está mais por final da carreira, então praticamente fica inviabilizado, né? A parte econômica, financeira ali de fazer a mudança de regime, então ela não teve que passar por esse suplício como algumas pessoas estão passando. Eu vou fazer uma contextualização aqui, Adriana, para a gente Uhum, se cercar e depois a gente vai conversar de acordo com aquela pautinha que nós elencamos aqui. Então, qual que é o contexto? Em 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência, né? E dentro dessa reforma de Previdência, dentro de várias situações que foram colocadas lá, duas são principais, que eu sempre aponto, que é a dificuldade de conseguir o seu salário da ativa lá na aposentadoria. Então, mesmo que você tenha entrado antes de 2004, com a tal da integralidade, você vai ter um salário menor quando se aposentar, por causa dos benefícios, etc. A gente já conversou com isso lá na palestra, no grupo. E a situação também da aposentadoria por invalidez, que agora chama incapacidade permanente e pensão por morte. Nós tivemos também uma situação bem grave lá, que caso você se aposente por invalidez ou venha a falecer, a pensão por morte e a aposentadoria ficam bem menores do que o seu salário da ativa. Isso vale para todo mundo, independente de migração ou não. Então eu estou colocando para eles, Adriano, que mesmo que você não faça a migração, é bom uhum, olhar esses pontos, né, para que você possa isso. tomar alguma decisão. Lá na palestra eu dou algumas opções, mas é bom a gente estar atento a isso. E o assunto principal que vai levar à situação de fazer escolhas difíceis, né, é a parte do sistema de previdência complementar. Então, o servidor ou servidora que quiser pode fazer uma migração para o sistema novo, né? Você limita a atuação do Paraná Previdência até o teto do INSS e faz uma complementação, caso você queira, num sistema de previdência complementar. Isso tem várias nuances, várias dificuldades, tanto matemáticas, etc. Mas como eu te disse, Adriano, o que me incomodou muito é que esse assunto é tratado desde 2019 e todas as palestras que aparecem, etc., muito superficialmente as pessoas falam sobre o que eu chamo de aspecto psicoemocional, ou seja, como que você vai tratar das suas emoções, do seu aspecto psicológico, num regime novo ou no regime antigo. Tanto faz, você tem que tomar essa decisão, mas as pessoas gostam muito da matemática, de fazer número, de ver se vai ganhar mais, vai ganhar menos, mas esquecem de que cada sistema exige comportamentos diferentes, né? Que vai atingir pessoas de maneira diferente por causa das suas personalidades, o modo de viver, o modo de comportamento, etc. E esquece de colocar isso na balança. Então, chega lá para alguém e fala: eu vou ganhar mais se eu migrar. Aí faz a migração. No sistema de migração, a gente precisa muito mais de protagonismo, tem que assumir responsabilidade, tem que entender um pouco de investimentos, né? Cuidar do seu dinheiro, seu salário, etc. Mais do que no sistema atual, para quem está não mexe nada, que só trabalha, tira lá o 14% da folha de pagamento e espera a aposentadoria chegar. Então são sistemas diferentes, não tem um melhor que o outro e vão se adaptar melhor às personalidades ou perfis comportamentais, emocionais de cada uma das pessoas. Então eu estou chamando você aqui justamente para a gente discutir essa parte psicoemocional um pouco mais profunda, né? Uhum. Aí, inclusive, quem tiver com dificuldade, a gente está tendo relatos lá no grupo de pessoas com crise de ansiedade, pessoas que entraram no grupo e saíram porque é excesso de informação, nunca tinha ouvido falar daquilo, aí começa a passar mal. Outras, é, teve um servidor, inclusive, que quando descobriu a parte da pensão por morte, que cairia muito o salário caso ele viesse a falecer,
ele não queria mais andar de moto sem fazer o seguro de vida, né? Então começa a impactar na vida das pessoas essas decisões. Então, essa é a contextualização, o sistema pode mudar ou não e você tem que se adaptar a ele ou não. E caso não mude, né, vai ter que conviver com pessoas no ambiente que você trabalha que tomaram decisões diferentes das suas, etc. Então, para a gente começar, eu gostaria de a gente pensar um pouquinho sobre quantas vezes na vida da gente, né, a gente teve que passar por decisões que são irreversíveis, né? Eu fui buscar aqui na minha mente coisas que eu tive que passar. Eu acho que tirando a parte de querer ser pai, que não tem como voltar atrás, todas as outras sempre tinham uma oportunidade de você trocar de emprego, né? De você escolher alguma coisa e ter uma reversão ou fazer uma atividade diferente. Nesse caso da migração, né? É uma atitude que a gente tem que tomar dentro de um ano, prorrogável por mais um ano, então tem um prazo, isso aperta um pouco, que é irreversível. O que você pode falar para a gente dessas quando chega para você alguma situação que a pessoa tem que tomar uma decisão que ela não pode voltar atrás? O que pode impactar? Como é que é? O que você acha? Bom, são as dificuldades aí que a gente encontra, né, para decidir. Uhum, Então, algumas pessoas estão acostumadas a tomar decisões o tempo inteiro. Se a gente for ver, a gente também, uhum, né? Pequenas decisões no dia a dia, mas a gente não percebe, não leva em conta. As grandes decisões, muitas vezes impactam na gente, né? Porque a gente tem medo, né, da perda. uhum. Uma decisão, muitas vezes, implica numa escolha, né? E Sim, você escolhe uma coisa em detrimento de outra, né? E a gente tende a sentir mais o peso daquilo que a gente pode perder do que o prazer do que a gente pode ganhar, a famosa aversão à né? perda, né? Aham, exatamente. Então vem a incerteza do futuro também, né? A gente não tem todas as decisões, todas as informações, melhor dizendo, sobre como vai ser o cenário econômico, por exemplo, Uhum, em relação a essa decisão, né? O político, previdenciário. Então, você fica na incerteza realmente, né? Porque isso é uma coisa que a gente não pode prever, sim, né? Outra coisa é a sobrecarga de informações, né? Às vezes é muito mais fácil a gente decidir quando temos poucas informações, sim. né? Para quem não está acostumado a decidir, né? Ah, é isso, então tá. Então é esse ou é aquele, e pronto. Mas quando uma decisão como essa implica em várias mudanças na vida da gente e começam a vir informações de tudo quanto é lado, você fica perdido, especialmente para quem não está habituado a tomar decisões desse naipe, né? Aham. Nessa condição, decisões importantes que impactam na vida da gente, né? Então, muitas informações para quem não está habituado e ainda para quem não tem conhecimento nenhum, né, na área, também dificultam, por incrível que pareça, também dificultam uma decisão, Mas é né? comum, né, algumas pessoas terem mais dificuldade, outras terem mais facilidades em momentos decisivos, né? Isso vai de Sim, personalidade para personalidade, né? sim, vai de pessoa para pessoa, do seu histórico de vida, né? Algumas pessoas têm que tomar decisões desde cedo, Uhum, né? Tomam conta da sua vida já desde cedo. Outras pessoas não, dependem mais de outros para decidir para sim, para você. Então, essas pessoas geralmente têm mais dificuldade em tomar uma decisão, entendi. né? Em pesar, porque sempre teve alguém Que que ajudava, que estava lá. pesasse, que visse os prós e os contras e que decidisse por ela, né? E entra naquela situação que a gente falou do desamparo, né? Porque quando a gente é pequeno, é criança, adolescente, sempre tem alguém ali para dar uma ajuda, para falar. Isso E mesmo. quando a gente cai nesse beco sem saída, assim, que tem que decidir de uma hora para outra, porque o adulto tem decisões importantes na vida, mas elas vão vir paulatinamente, devagar, você vai se preparando para elas. Normalmente já está posta para você o que vai acontecer. Mas essa, Isso. essa foi uma inesperada para muita gente, então
tem muitas pessoas se sentindo como se fosse criança ou adolescente desamparado de alguém para ajudar, não é mesmo? E é isso mesmo. E é interessante porque são decisões que deixam a pessoa assim, perdida, Uhum, perdida, desamparada mesmo, é esse termo que você usou, aham, desamparo. A pessoa fica sem saber para que lado ir, sem saber como desistir, como decidir, aí bate o desespero, aí sim que complica, porque a pessoa não, nem respira direito, né? certo, Para parar, para pensar com calma, para olhar cada situação, né? Cada opção, né? Então, aquele desespero, o pensamento acelera, vem com a ansiedade e a pessoa não consegue decidir, ou ela pensa que não vai conseguir decidir nunca, né? aham, Então, e ela espera ainda, muitos esperam que alguém sinalize para ela o que ela deve fazer, sim. né? Tem gente Então, desesperada procurando alguém para até para pagar alguém para que fale, né? Para que dê algum uhum, parecer. Daí entra a parte que a gente estava exatamente, falando, que a maioria das pessoas que estão oferecendo relatórios, assessoria, vem sempre pro lado da matemática. E daí entra nessa confusão, porque parece que o número frio, o número objetivo, vai ajudar você a decidir. Quando na verdade a gente vai descobrir que esses números eles não são reais. É uma simulação de 20, 25, 30 anos. Só que a gente só que exatamente, diante da dificuldade a gente tende a se preocupar com esse número que é teoricamente racional para tomar uma decisão, né? E exatamente. agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse negócio de se a gente realmente usa a racionalidade para tomar decisões, quando na verdade a gente percebe que pelo funcionamento do cérebro, etc, nós somos muito mais emocionais, né? Muito Uhum. mais de zona de conforto ou de crenças ou de criação do que racional na hora das decisões, né? Só que a gente imagina que é exatamente ao contrário. Você pode falar um pouquinho disso? Olha, falando muito simplificadamente, né, a gente diria o quê? Que nós tendemos a, ao conforto, Uhum, né? A nossa zona de permanecer na nossa zona de conforto. Então, quando vem uma decisão, e uma decisão impactante, tão impactante para a nossa vida, uhum, né? A nossa tendência, bom, até na escolha de um sorvete, se você for ver. Imagine numa decisão como essa, né, que impacta a nossa vida. A gente tende a ficar na mesma posição, uhum, né, a não fazer movimento, entendi. né, porque o que a gente conhece é mais fácil de encarar do que aquilo que a gente não sabe como vai lidar, né, não sabe como vai ser. Então, mesmo em situações que, olha, tá ruim, né, tá difícil, tá complicado, mesmo em situações assim, algumas pessoas, a maioria até, eu diria, tende a permanecer, né, naquilo que já conhece, Daí eu né, na sua vou zona de conforto. eu estou fazendo previsões aqui desde o começo que poucas pessoas vão fazer a migração. A maioria vai ficar, seja por dificuldade de decisão ou porque não vai nem ficar sabendo, vai passar o prazo, acontece muito, mas Uhum, também pela experiência que a gente tem com os servidores federais. A minha esposa é servidora federal e eles fizeram esse processo lá em 2013, né? E então eles já têm aí quase 12, 13 anos de funcionamento do sistema deles e a maioria dos servidores lá não fez a migração por uma série de fatores que é diferente da nossa, mas principalmente por essa zona de conforto de ficar. Só que aconteceu, nesses anos já tiveram duas reformas da Previdência. E toda vez que tem uma reforma da Previdência, mais gente sai do sistema antigo e vai para o novo. Porque daí uhum, o antigo que parecia sólido, né, consolidado e uma zona de conforto, fica também lamacento e você não sabe mais o que vai acontecer. Você fala, quer saber? Eu vou sair daqui porque o outro parece que está mais estável do que esse. Então a gente percebe lá o movimento, já tiveram 4 janelas de imigração. Toda vez que abre a janela e tem uma situação antes de reforma de previdência, alguma coisa, que a incerteza toma conta de onde eles estão, eles começam a fazer a migração, né? E a nossa uhum. teve esse gap de tempo, onde a reforma foi em 2019 e a nossa decisão é agora. Então, as 2025. pessoas estão sabe que a previdência pode mudar, né? Tem noção do que pode, mas não está no cérebro essa emergência, sabe? Ó, estamos em perigo, estamos em situação de mudança.
pode ser que tenha um lugar diferente. Só que esse lugar diferente é muito novo, né? Acabou de sair. Então é quase Exatamente. cruel com as pessoas assim falar, ó, você vai para um lugar que você não sabe onde está. Só que daí entra aquela situação da gente tomar consciência de onde que a gente está, né? Porque o cérebro tende a parecer que o que a gente tem é muito sólido, mas na verdade é só uma ilusão, né? É uma ilusão porque a gente não Sim, é só sabe um o que vai. caminho que conhece. Não Exatamente. quer dizer que seja o melhor, mas é aquele que a gente É conhece. onde a gente já está estável, né? Então você fala, ah, já Exato. estou aqui, então daqui não piora. Mas na verdade pode piorar, só que você só, Pode, só não quer pensar sobre isso, né? exatamente. Até agora, Adriana, a gente vem falando muito de de dificuldade, como que pode ser, que é normal as pessoas se sentirem mal, estar nessa situação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho daí como que o corpo, a parte física mesmo, acaba ficando nesse momento, assim, crise de ansiedade, né? O que mais que nós temos aí? Sim, então, é, as pessoas aí começam a ter ansiedade, né, relacionada a essa situação. Então, os sintomas mais comuns para situações como essa, né, de tomada de decisão, são a insônia, Ah, né? Pode haver aquele que dorme demais, né? tá. Que é o contrário, mas é igualmente um sintoma, Aham. né? Em situações que tem que tomar uma decisão, que tem que. A pessoa dorme o dia inteiro e está o dia inteiro com sono e não percebe que é também devido à ansiedade, né? Então, insônia ou dormir demais, preocupação constante, Uhum. né, com a situação, que a qualquer momento vem o pensamento, vem a situação e eu vou ter que decidir, uma hora eu vou ter que decidir, né? Irritabilidade, dificuldade de concentração, que pode afetar o trabalho ou não, mas pode afetar. Uhum. Até tensão muscular mesmo, Sim. né? Uhum. Então, dores nas costas, na cervical, nos ombros, né? Enfim, é, podem também ser sintomas dessa situação, né? Numa situação de tomar decisão, da ansiedade, na realidade, né? Tá. Porque é, das pessoas que têm ansiedade com a tomada de decisão, melhor E dizendo. E isso vai se acumulando até que o cérebro vai tentar, né, biologicamente falar, ó, você resolve essa situação, né? É. Então, E a pessoa tende também a protelar a decisão. uhum, E aí acontece aquele efeito, né, que é a bola de neve, que quanto mais você espera para decidir, mais a ansiedade aumenta, certo. né? Então, mas a pessoa vai protelando mesmo assim. E chega uma hora que algumas pessoas também falam, quer saber, eu vou acabar com isso de uma vez, né? Aí vai lá e já muda ou muda, porque já não está suportando mais. E daí É, a ideia da racionalidade terminou de, né, já é ilusória. acabou de vez. Acabou, Acabou de vez. acabou se matando nessa situação que ao nem mesmo a ficção que você está pensando em alguma coisa real ali ou Uhum. racional acaba te sucumbindo, né, nessa situação. Sim, porque a pessoa quer, o que ela quer fazer é acabar com o mal-estar, Uhum, né? Então vou decidir de uma vez. E aí, não vou mudar e ponto final, e agora que se dane, não quero mais ouvir falar nisso. Ou então, tá bom, vou mudar e pronto, e chega, certo. né? Mas não tomou aquela decisão, né, pensada, Sim, né, consciente, né? Eu sim. estou mudando porque isso vai ser bom, né? Isso não vai ser tão bom, mas tem isso e isso que pode ser melhor, ou não vou mudar porque isso é bom, aqui, e assim por diante, né? Tá. Aquela decisão consciente. Então, nós estamos falando até agora, pessoal, principalmente dos sintomas, das situações, das dificuldades, né? Para que coloque todo mundo dentro dessa situação e vocês sintam abraçados, que é normal se sentir assim. Muitas pessoas vão reagir dessa forma, então não fique se culpando, né? Achando que Exato. você está
sendo mole demais, que você não consegue, que você é indeciso. Isso é uma situação que está pegando muitas pessoas, né? Então é bom colocar todo mundo no mesmo barco, falar, ó, a gente está aqui, a gente tem que achar ferramentas para isso, a gente vai falar de ferramentas daqui a pouco, mas eu gosto de falar da parte desconfortável primeiro, porque a pessoa vai se identificando, né? E perceba que existem outras pessoas iguais a ela nessa situação, para que não se sinta isolada, sozinha, né? E vai ficando cada vez pior, né, nessa situação. E, É, muito mais gente do que vocês imaginam estão passando, né, uhum, por isso desta forma, né? né? E se a gente for pensar pelo lado bom, é uma situação que a gente está pensando em receber mais, né? Ou menos, mas vai receber alguma coisa. Sendo que tem outras diversas decisões de pessoas que estão passando por aqui, eles estão lutando para conseguir um salário mínimo, né? Ou em situações bem Uhum, piores. Então, dentro das necessidades que a gente tem e das dificuldades que a gente tem, é uma decisão ainda é, longe de ser das piores, né, Adriano? Porque tem outras pessoas com situações bem piores que a gente nesse aspecto. Agora, a gente podia falar um pouquinho sobre aquela situação que eu comentei com você, e daí eu espero que não repercuta muito lá na sua atividade, que vai ser o futuro de ter um mesmo lugar. Então, hoje nós temos pessoas que trabalham no mesmo ambiente, mas estão em regras um pouco diferentes de previdência, etc., mas sempre porque entraram antes ou depois. Então, nunca dependeu dela o tipo de sistema que ela estava. Então você tem uhum, lá servidores com integralidade, outros que vão se aposentar por média, uns que entraram antes, entraram depois, mas isso nunca teve assim, eu decidi pegar esse sistema. E a partir de agora nós vamos ter uma convivência de pessoas que estão num sistema antigo ou no novo por escolha, e dos que estão uhum. no novo, tem várias situações que a pessoa pode fazer um perfil mais personalizado. Então ela pode escolher perfil de investimento, ela pode pôr mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, nós vamos ter no mesmo ambiente de trabalho pessoas com regime de previdência diferentes. E isso vai gerando resultados diferentes. Então, Uhum. vai ter muita gente, por exemplo, se equiparando ou se comparando, dizendo: olha, eu devia ter feito isso, fulano de tal fez e foi melhor para ele. E daí ele vai lá, toma a decisão e passa um tempinho e aquela decisão que antes foi boa agora fica ruim, né? Então vai ter que conviver com isso. E isso pode ir machucando você no longo prazo, porque primeiro a gente não está acostumado a ter que tomar decisão na nossa previdência. Segundo, as suas decisões agora começam a te impactar diretamente. Não é mais o governo, ou o Estado, ou o político, é você mesmo, né? Então, é, nós vamos ter, por exemplo, muitas varas com muitas pessoas migradas que aquela pessoa que não migrou começa a se sentir isolada, né? Ou ao contrário, que ninguém migrou e ela queria migrar, mas ela não migra porque não tem apoio, ou vai ficar só ela de diferente. Isso mostra como é difícil também a parte de decisão quando a gente olha o contexto, né? O grupo, as pessoas. O que você poderia dar de dica assim, para o pessoal que vai enfrentar agora assim, para o futuro? Olha, não se compare, a sua decisão foi a melhor possível. O que você poderia Sim, falar? todo mundo busca inclusão, né? Estar incluído, Uhum, fazer parte, né? E algumas decisões fazem com que a gente imagine que não faz parte, que não está dentro, que não está junto, né? Esse tipo de decisão pode ser assim para algumas pessoas, como o Felipe falou, né? No teu ambiente de trabalho pode encontrar pessoas com diferentes formas, né? aham, É, mas o que você pode fazer em relação a isso? Primeiro, você falou, a decisão que você tomou foi a melhor possível naquele momento. Então, e não tem como reverter, né? Depois de tomada, não tem como reverter. É, então, é, veja os prós dela. Você decidiu de maneira pensada, uhum, né? Então, vai não, dali para frente não vai depender de você. Como não depende do teu colega, quando ele decidiu, ia depender dele, não vai depender de vocês, aham, né? O que vai acontecer, né,
no panorama político, previdenciário, econômico, enfim, né, do nosso país. Então, nem, nem há o porquê discutir sobre isso no ambiente de trabalho aí, porque se você for discutir para se comparar, para ver quem fez melhor, quem fez o pior, você só vai se estressar, só vai se esgotar, porque não tem razão de ser, não vai ter como mudar, você não vai poder fazer nada nesse aspecto, né? Então, é entender que quando você decidiu, foi o melhor que você fez, o melhor que você podia fazer naquele momento, E nas né? futuras decisões, olhar aquilo que você pode fazer, né? Então, o foco, pelo que você está falando, deve Exatamente, ser naquilo que você controla, ou que você consegue fazer alguma coisa, não para o exatamente. passado, né? Daquilo que você não pode fazer, é um desgaste É desnecessário. só sofrer à toa. Exatamente, é sofrer à toa. Isso que eu gosto de falar, pessoal, é que não é que você não pode reclamar, não é que você não pode Ah, desabafar, sim, né? Você sim, deve até falar. Tem muitas pessoas no grupo que chegam com desabafos, etc. A gente acolhe e fala: tudo bem, vamos fazer, acolher o seu desabafo. Tá todo mundo estressado nesse ponto, né? Só que depois a gente tem que tentar fazer o outro lado, né? Então vamos ver a parte boa, vamos ver o que que eu posso fazer daqui para frente, né? E o que que eu posso fazer para me ajudar. Porque ficar remoendo o passado e só, né, nessa isso, dificuldade, acaba que a parte boa do isso. desabafo some e daí você fica preso lá, É né? o que eu falei sobre evitar falar, depois da decisão tomada, depois que não há mais como reverter, né? Não faz sentido você ficar discutindo o tempo inteiro, né, sobre o leite derramado, digamos assim, Sim, né? Não faz sentido você se estressar por algo que você não pode mudar, ou para comparar uma coisa com a outra, certo. né? É, porque todos os dois lados têm partes boas e partes ruins, né? Sim. Então, acolha a sua decisão aí, acolha e fique bem com ela, É, né? Não procure comparar. É nesse sentido que eu falo de não conversar. Não conversar para comparação, entende? E depois que já foi tomada a decisão, depois que tudo já está estabelecido, certo. né? Não quer dizer que você não possa conversar sobre o assunto, é claro Sim, que sim. pode, né? E às vezes a gente precisa, né? E principalmente porque quem vai fazer a migração vão ter diversas pequenas escolhas daqui em diante até o final. Então você tem que Sim, decidir se você aumenta ou diminui, se você põe dinheiro ou não põe dinheiro, se você troca o seu perfil de investimento ou não. Isso tudo, para você ter uma ideia, abre janelas 2 vezes ao ano ali, que você abre a possibilidade de você escolher. E esse é o problema, que quando você não tinha escolha, você ficava lá. Agora, quando você sabe que tem e você não escolheu, o não escolher também é uma decisão. Então você fica naquele limbo. Então, para quem não se acostumou ainda, até para quem não vai fazer migração agora ou não pretende fazer, mas eu acho que o movimento, né, não só estatal, mas a nossa sociedade vem nesse sentido cada vez mais, né, Adriano? De você não ter mais alguém que faça por você e sempre é colocado essa carga em cima do seu individual, falar, ó, vai lá e faça alguma coisa, vai lá. Então, para quem das antigas, da geração antiga, do pai, da mãe que passava, que tinha alguém para socorrer, que o Estado conseguia fazer mais, agora nós vem colocando uma carga em cima muito do individual para que você tome as suas decisões e seja responsável por ela, né? Então, querendo ou não, o futuro vai pressionando você para ir para esse lado, né? mas veja que interessante, né? É uma pressão boa, Eu acho também. porque ela te impulsiona para um movimento que te enriquece como pessoa, né? Você passa a não depender Uhum. da decisão do outro, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, dá. Eu entendo essa carga que você fala, Felipe, como assim, como um pouco mais de trabalho no sentido da atenção de cada um. Eu vou ter que olhar para isso. Ter Eu vou ter autoconhecimento, que né? eu vou ter que adquirir mais conhecimento sobre esse assunto, né? Mas isso é muito bom, gente. Você se movimenta, você tem mais autonomia, e quando você começa a entender
a ler sobre o assunto, a aprender mais, conversar com pessoas que entendem sobre isso, e você começa a compreender também, nossa, é uma satisfação muito grande Uhum. você começar a tomar decisão consciente, né? Você ter um pouco mais de controle ou de domínio, né, sobre as tuas decisões e sobre o que você quer dali para frente. Porque ter esse conhecimento também acaba mudando, né, aquilo que você quer ou deixa de querer. Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas porque não têm conhecimento, né? Porque não tem o domínio sobre a situação, sobre a matéria. E aí, não, é muito difícil, é muito complicado, não quero nem saber, então nem vou fazer. E aí deixa de realizar um monte de coisas que podia te trazer muito prazer. Então, é um movimento que eu considero muito bom, né? Aquela É, frase, né? O crescer dói, mas sempre é valoroso, né? Sempre traz alguma coisa, sim, né? sim, você toma conta da sua vida, você não deixa na mão de terceiros. Ó, E isso é valiosíssimo. na medida do possível que a gente consegue fazer, e eu acho que cada vez mais vai abrindo essas situações para que a gente vá tomando conta mesmo, né? Pra gente Uhum, que vai crescendo, né? Querendo ou não, a exatamente. gente tinha muito essa situação de, principalmente servidor público, né, Adriano, que entra no estado para ter uma vida mais estável, para não ter que ficar fazendo muitas movimentações, que E às vezes nem pensa nisso, nem né? Nem pensa, pensa né? que não vai, né? Só que acontece isso, né? Isso. Já está tudo pronto ali. Então não preciso me preocupar com isso, E eu acho que não vai né? ser nem a primeira nem a última vez que você vai ter que passar por isso, né? Seja na vida profissional ou até pessoal, né? Sim. Só que agora é diferente, mas eu considero um movimento interessante, tanto para quem vai ficar quanto para quem vai mudar, né? É um movimento interessante, porque faz você pensar. Para quem vai mudar, forçosamente vai ter que aprender a lidar com o seu dinheiro, com o investimento, e isso é excelente. Isso é excelente. Eu, E para quem vai permanecer, também vai ter que ficar atento e também buscar esse tipo de informação para sim. poder lidar com o seu dinheiro, porque também a gente não sabe o que vai ser dali para frente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É, o que eu falo lá, né? Então, Mesmo que você não migre, ó, a parte do salário não ser igual na aposentadoria se mantém, né? E a gente tem que tomar conta daí se quiser manter o nível de vida. Então, essa exato. parte de buscar não tem o que fazer, né? Uhum. Então é um movimento para todos. É, para todos nós. Agora, vamos parar um pouco de falar das situações, vamos tentar apresentar algumas ferramentas que as pessoas podem utilizar nesse momento, né, que vão ajudar nessa tomar decisão, acalmar, diminuir um pouco a ansiedade e cada um com o seu estilo, com o seu método, vá conseguindo se encontrar melhor, ter mais autoconhecimento e buscando. O Isso. que que você tem aí de informação, de ferramenta para gente? Bom, eu diria para buscarem informações de fontes confiáveis. Não vão em tudo quanto é coisa que fala sobre o tema, né, Uhum, indiscriminadamente. Busquem, vão direto na fonte, busquem de quem sabe realmente, né? De fontes confiáveis, pessoas que vocês sabem que sabem o que estão falando, né? uhum, Converse com especialistas em previdência, né? E em RH. Eu acho que isso ajuda você a pesar os prós e os contras, né? Outra coisa, gente, é separar a emoção da razão, né? Na hora da decisão. Porque o receio, né? O medo vai estar presente. Claro que dá aquele medinho, porque é uma mudança de uma coisa que você não sabe né, sim. o que vem, né? Se vai ser bom, se não vai. Mas tendo um pouco de informação, né? E reconhecendo esse medo, que é normal, é natural num momento de decisão como essa, né? Apesar desse medo,
Use os dados para fundamentar a sua escolha, Uhum. né? Não deixe que o medo tome conta de você. Ele está ali presente porque faz parte, né? Essa ansiedade, esse medo da mudança, mas deixe isso um pouquinho de lado, respira, né? E olhe para os dados para fundamentar a sua escolha, Certo. tá? É, projete os cenários, né? Simule as duas opções ou as opções Várias, que né? você tem para entender os impactos verdadeiros, os impactos reais na tua vida, para ver como isso vai impactar, mesmo, né, sendo uma projeção, Certo. né? Mas é importante que você faça. Outra coisa, você pode tomar teu tempo para refletir. Por quê? Por que que não é tão óbvio o que eu estou falando, né? Algumas pessoas podem dizer, ah, claro que eu tenho que, né, pensar sobre o assunto, mas não é tão óbvio, porque algumas pessoas, eu diria a maioria, evita pensar no assunto, porque é desconfortável, né? Sim. Especialmente quem não tem o conhecimento, é desconfortável mais ainda, né? Porque fica aquilo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então, busque essa informação e tome para refletir. Pequenas pausas vão ajudar o teu cérebro a processar melhor essas informações, sabe? Então, pare, tenha calma, respire, né? Evite decisões impulsivas, Sim. tá? É, dê uma paradinha, respire, reflita antes de assinar qualquer documento, antes né, de decidir efetivamente, né? Pense se a sua decisão é consciente, se você não está fazendo para se livrar logo da situação, né? Eu acho que isso pode ajudar um pouquinho no momento da decisão, tá? Ou para te levar a uma decisão mais consciente, né? Porque não existe a decisão perfeita, né? Existe a decisão consciente, que é a melhor que você pode fazer no momento, né? Que é baseada naquilo que a gente sabe no momento, que a gente Uhum. sabe hoje, né? E no que é mais coerente para a gente, para a nossa vida, para os nossos valores, para as nossas necessidades, né? Então, pense, é, tome uma decisão consciente. Se fuja da decisão perfeita. Não Porque existe, é tá? tentar acertar, conseguir o máximo possível, isso aí ninguém vai conseguir porque a gente não sabe o futuro, né? Se soubesse o futuro, ficaria mais Exatamente. fácil. Então a gente pega as informações que a gente tem hoje. É bom ter um pouco de autoconhecimento, para quem não tem, é bom começar agora, né, Adriano? Para entender como é que se comporta em determinados cenários diferentes ou não. E o resto, gente, é só na prática, porque você vai ter que viver aquela experiência, né? Para poder Isso, sentir como é que você tá, e você vai amadurecendo, né? Tem coisas que retornam né? Acabam retornando do nosso passado, né? Situações que a gente passou, a gente relembra e amadurece, ou às vezes até dá uma retroagida daquele trauminha, né? Volta e dá uma respirada para voltar. Então eu anotei aqui algumas coisas também, mais no lado da neurociência, que a gente fala de você coletar informações, né, para que o cérebro vá se acalmando, porque ele vai conseguindo prever um pouco melhor as situações que podem acontecer. Quando o ambiente é todo imprevisível, ele fica praticamente em pânico e não te deixa raciocinar, né, com... Acho que deu uma travadinha. Então, que eu estava falando que o cérebro fica em pânico quando ele tem um ambiente muito imprevisível. Então, conforme você vai coletando informações, vai conhecendo melhor o caminho, o ambiente, ele tende a se acalmar um pouco mais e você consegue, começa a raciocinar sobre aquele tipo de situação. Mas eu já vou adiantando para vocês, em cenários econômicos, políticos ou qualquer um que seja, o nível de escolha ali é muito baixo, né? Então, você vai vendo mais como que você consegue lidar com as ferramentas que você tem disponível e se você gosta dela. Tem gente que não gosta de ter que ficar se movimentando toda hora, tem um perfil mais pragmático, mais tranquilo, mais uhum, fixo, né? Tem planos mais longos e prefere manter aquele plano por um longo período. Outras pessoas gostam de ter mais flexibilidade, mais movimentação. Então, acho que anotar, escrever, coletar informações sobre o ambiente que você vai estar passando e também sobre você,
né? Como que você se portou em outras decisões da sua vida, como que você lida com decisões que exigem de você mais protagonismo, mais responsabilidade, se você gosta de assumir essa frente ou não, né? Como eu estava conversando com você lá no grupo, tivemos uma discussão onde a pessoa prefere que em decisões difíceis que o certo ou errado fique por conta de terceiros, né? Porque ele se sente mais Exato. confortável nessa situação. Eu já falei que eu prefiro exatamente o contrário. Em decisões difíceis, eu prefiro que se a cagada de ideia seja por decisão minha e não pelo viés dos outros. Mas isso é autoconhecimento, saber como que você se porta, o que você gosta de fazer. Então, a primeira parte aí que eu gostaria de falar para vocês é coletar informações do ambiente e também de si próprio, Uhum. tá? Eu gosto muito da técnica de você escrever à mão, né? A gente sabe a diferença que faz você digitar no celular ou no computador e o manuscrito, então pegar um papelzinho e vai escrevendo os seus motivos, as suas decisões, por que você está tomando, quais são os fundamentos que você colocou, porque lá na frente você tende a esquecer, né? Fala, mas por que eu fiz isso? Daí você volta, lê, né? Fala, eu fiz porque essas informações que eu tinha na época, não tinha como eu saber que ia ficar tudo errado que deu muito certo ou deu muito errado. Então é bom a gente ter isso escrito como se fosse um diário da decisão, né? Você vai escrevendo, ó, estou Aham. tomando essa decisão por tais motivos, estou me sentindo desse jeito, acredito que vai acontecer tal coisa, né? E lá na frente a gente vai recobrando e olhando essa situação que vai ajudando a gente a entender e também não ficar tão chateado consigo mesmo se der errado lá na frente ou alguma coisa do tipo, porque pode dar errado de um lado ou do outro, né? Então a gente só Faz faz parte, parte faz da parte situação. também. É. E daí eu criei lá dentro do grupo um simulador que ele é propositalmente trabalhoso, não no sentido de dar muito trabalho para a pessoa, mas que ela tem que digitar várias informações ou ela tem que digitar vários cenários para que ela vá sentindo como que é teoricamente uma simulação do futuro. Porque tem simuladores hoje que você preenche os dados, aperta o botãozinho e ele te dá já o número. Uhum. Isso acontece muito com quem está contratando relatórios, assessorias, que a pessoa chega e te apresenta um relatório pronto, né? Agora, uma outra experiência é o que você abrir, né, uma tela e você vai colocando lá os números e você tem que decidir. Eu quero aqui, eu quero a 4, eu quero 5. Eu quero mais, eu quero menos. Eu acho que vai sair daqui 2, 3 anos ou vai ser agora. E quando você começa a se colocar nesse ambiente, eu falo que é um simulador dinâmico, ele força você a se experimentar com o psicoemocional na simulação. Então, Na não é tomada de na decisão, porque tomada você de vai decisão. ter que estar tomando decisão a cada questão, né, do Isso. A formulário. parte boa do simulador é que você coloca lá o que você quiser, né? E ele simula. Aí depois você volta lá e faz outra. Aí ele simula de novo. Então ele te mostra teoricamente o futuro. Na vida real, o futuro só vai vir depois. Mas você já vai vendo, olha, isso aqui não deu muito certo, ou não gostei, ou gostei. E ó, pra você ver que impressionante. Tem servidores que chegam pra mim e falam, Felipe, deu R$ 1.000. Por R$ 1.000 eu vou ficar onde eu tô. Eu vou sair daqui nada. Eu vou enfrentar um monte de coisa para ganhar milão a mais? Não vou nem a pau. E o outro, né? Outras pessoas chegam para mim e falam, deu R$ 1.000. R$ 1.000 por 25 anos, né? São tantos R$ 1.000. Então não é R$ 1.000, são 360, né? É um número absurdo. Por R$ 1.000 vale muito a pena eu fazer a mudança. Ou eu já estava querendo mudar. Agora que eu sei que eu vou ganhar milão a mais ainda, então já funciona. Então entra naquela parte do viés da confirmação, que quando você já tomou a sua decisão, você começa a buscar coisas que só confirmam, né? Confirme, E aquelas que vão contra você vai desmerecendo ou não colocando. Eu acho que. Exatamente. Então, três coisas aqui que eu coloquei é fazer essa coleta de informações pessoais e do ambiente, escrever, né, por que você está coletando essas informações, quais foram as suas decisões, seus fundamentos. E, então utilizem lá o simulador para vocês experimentarem, ver se vocês gostam, se vocês não gostam, como é que vocês se sentem. E no final da simulação eu peço para que eles vão anotando a interpretação dos dados. Porque uma coisa é Uhum. você ter um milão, mas o que aquele milão significa, o que ele representa, né? Que atitude que você vai ter que tomar em relação àquele R$ 1.000, mais, a menos, quais são as conclusões que você tirou, né? Porque a terceirização desse processo ela é importante porque você vai ter alguém com mais conhecimento que você te dando informações,
mas não tira de você a responsabilidade de ter que pegar aqueles dados e tomar a decisão. Afinal, ela é sua, né, Adriano? Não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Então, Exatamente. diante disso, eu acho que com essas ferramentas, não quer dizer que vai ficar mais fácil para o pessoal, mas pelo menos tem um caminho a seguir. Se tiver mais alguma coisa para falar, as palavras finais, fica à vontade para a gente poder Eu encerrar. gostaria de falar para vocês o seguinte, vejam, a ansiedade, o medo, a insegurança, né, que dá nesse momento de decisão, nesse processo todo de decidir, né, eh, são normais. É normal que isso aconteça, gente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vocês estão diante de uma decisão importante. É Que só você isso. é ser humano também, né? Exatamente. Então é natural que isso aconteça, né? Então, não pensem que vocês não sabem decidir por causa disso. Isso acontece com todo mundo, com todo mundo. Mesmo aquele com mais experiência nisso, com mais conhecimento no assunto, né? Ainda assim dá aquele friozinho, né, na barriga, dá um pouco de ansiedade, sim. É Uhum. normal. Então, você vai saber decidir, sim, né? Você vai saber fazer a sua escolha, né? Faça consciente e você vai saber decidir, No tá? final acaba dando Então, tudo certo, né? uhum, lembra que a decisão é sempre tua, né? E tomada com consciência, ela vai ser a melhor possível nesse momento da tua vida, né? Toda decisão tomada consciente é a melhor possível, tá? Então, você vai saber decidir. Fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Pessoal, eu pedi para Adriana, ela falou que consegue, né, ter uma conversa, pelo menos para quem tiver precisando ter um- uma conversa com alguém. Eu falo que vale mais pagar um Uhum. psicólogo agora do que um advogado, viu, Adriana? Seja com você, seja alguém da sua confiança, né, da sua cidade, etc. Você falou que tem um convênio, né? Alguns. Olha, com psicólogos, o tribunal tem convênios também. Vocês sabem que aqui no CAS, a gente tem muitos pedidos para atendimento, mas às vezes uma conversa, se vocês quiserem falar comigo num momento ou outro, só peçam pela Adriana Barão, tem outra Adriana também, mas elas estão com bastante atendimentos também, né? Então, ou, se for para uma conversa, eu me disponibilizo, né? Ou ainda, se vocês precisarem conversar ou algo mais, terapia, também o tribunal dispõe de convênios com psicólogos e com clínicas de psicologia. Está no site do tribunal, tá? Uhum. Então, vocês têm opções aí, né? Bastante opções Tam- também, Também né? tem ajuda nesse ponto, né? Isso que A, ajuda. a Adriana falou para mim que ela tem uma fila lá gigante para quem quiser fazer terapia, né? É, Mas para conversas, aconselhamento, essas coisas, um agendamento é possível conseguir. E também para quem quiser um papo mais aprofundado, alguma coisa, daí nós temos o convênio, etc. Vocês isso, vão encontrar exatamente. lá na página acho que é da. Antes era da Acho que saúde, é, mas é CACS agora, acho que né? é do RH, o convênio, os convênios, se não me engano, estão no RH. Eu não sei direito, não sei falar direito para vocês, Uhum. mas está no site do No tribunal. site. Em Depois algum eu vejo lugar se eu ali acho e está. coloco aqui pro pessoal. Isso, isso, Adriano, melhor. foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Tá? Meu, Desculpa eu ocupar o seu tempo, mas eu foi achei um prazer. importante, né? Importante trazer alguém da área da psicologia e alguém que entende o que a gente passa, né? Então é muito. A gente fala de skin the game, que a minha pele está em jogo. Você, como servidora, por mais que pense em não migrar porque está no final da carreira, etc., mas entende que pode ser, né? Que Sim, poderia acontecer. sim, É, posso. então nós temos profissionais atuando de fora, então é bom porque eles têm uma visão mais imparcial, mas também é ruim em outro ponto porque ele não entende o que você está fazendo e ele não tem que passar por esse processo de decisão.
Então são coisas diferentes, por isso que eu quis trazer você aqui. E muito obrigado. Espero que a gente Foi um possa se prazer. encontrar mais vezes. Sim, vai ser um prazer para mim. Tchau, tchau, Adriana. Obrigado, viu? Tchau, até mais. Até.